Você sabia que depois dos 60 anos o cérebro começa a esquecer de avisar quando o corpo precisa de água? Neste vídeo revelador, você vai descobrir como a hidratação consciente pode transformar sua saúde, memória, energia e até o humor, com hábitos simples, mas que a maioria dos idosos ainda ignora. Vamos falar de por que a sede diminui com a idade e como isso envelhece seu corpo por dentro. Como usar a água certa na hora certa para evitar cansaço, pressão instável, confusão mental e até problemas renais. Rotina prática testada por idosos que recuperaram vitalidade em poucas semanas. E o que médicos no Japão e no Inianiwa estão descobrindo sobre o poder da água estruturada. A longevidade começa com um copo. E você pode começar hoje. Curta, compartilhe com alguém que você ama e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos sobre vitalidade, saúde e bem-estar na melhor idade. Imagine uma mulher de 72 anos acordando com disposição, pele viçosa, memória afiada e um sorriso leve no rosto. Agora, imagine que o segredo por trás disso não está em remédios caros, nem em dietas milagrosas, mas num hábito tão simples quanto silencioso: a maneira como ela bebe água. Sim, a água que você bebe, ou deixa de beber, está moldando silenciosamente como você vai envelhecer. Poucas pessoas sabem, mas depois dos 60 anos, a sensação de sede começa a falhar. Isso significa que o corpo continua precisando de hidratação, e muito, mas o cérebro deixa de mandar o aviso. O resultado? Milhares de idosos vivem em estado crônico de desidratação sem perceber. E isso está diretamente ligado à queda de memória, cansaço constante, dores articulares, confusão mental, pele opaca, pressão instável e até problemas cardíacos. Segundo a Clínica Mayo e estudos do National Institutes of Health, a desidratação em idosos está entre os 5 fatores que mais aceleram o declínio funcional do corpo. Isso porque, sem água suficiente, o sangue engrossa, a circulação desacelera, e o cérebro começa a economizar energia, reduzindo o foco, a clareza e até a capacidade de reagir a estímulos simples. Mas a parte mais chocante é que a maioria dos idosos acredita estar se hidratando bem, simplesmente porque toma um copinho aqui, outro ali, quando na verdade o corpo já está pedindo socorro em silêncio. A água é mais do que um líquido. Ela é transporte, proteção, lubrificação e reconstrução. Cada célula do seu corpo depende dela. O cérebro é composto por cerca de 75% de água, os músculos por volta de 80% e os rins, órgãos cruciais na regulação da pressão e na eliminação de toxinas, só funcionam plenamente quando há hidratação adequada. Quando não há, os rins forçam o fígado a compensar. O fígado desacelera o metabolismo. O metabolismo lento gera ganho de peso, acúmulo de toxinas e envelhecimento precoce. E se você sente cansaço logo após acordar, dor de cabeça ao longo do dia, tonturas leves ou dificuldades para lembrar nomes ou compromissos simples, há uma chance real de o problema não estar no seu cérebro, mas na sua água. Uma pesquisa conduzida na Universidade de Harvard acompanhou idosos por 10 anos e descobriu que aqueles que mantinham um hábito regular de hidratação adequada, cerca de 1,5 a 2 litros por dia, apresentavam níveis mais baixos de marcadores inflamatórios, menos internações hospitalares e desempenho cognitivo até 30% melhor do que os que bebiam menos de 1 litro. E não se trata apenas de beber mais água, mas de como e quando isso é feito. A maior parte das pessoas acima de 60 anos tende a beber água em grandes volumes de uma vez, geralmente à tarde ou à noite, quando lembram. O problema é que o corpo humano não funciona assim. Ele precisa de fluxo constante. Beber muita água de uma vez não apenas sobrecarrega os rins, como também não garante a absorção adequada. A forma mais eficiente: pequenas porções ao longo do dia, em temperatura ambiente, preferencialmente com o estômago calmo. Um copo logo ao acordar, antes mesmo do café. Outro entre o café e o almoço. Um antes da caminhada. Outro entre o almoço e o jantar. Pequenas porções com intenção, como se cada gole fosse um gesto de cuidado com seu próprio corpo. Por que é?
Clara, de 66 anos, começou esse hábito simples depois de enfrentar 3 internações em um ano por pressão descompensada e tonturas. Seu médico recomendou o óbvio: hidrate-se melhor. No início, ela duvidou. Parecia simples demais. Mas depois de 2 semanas controlando a água com um app no celular e colocando garrafinhas em cada cômodo da casa, algo mudou. Clara voltou a caminhar. Sua pele ganhou brilho. A pressão estabilizou. Hoje ela diz: achei que precisava de um milagre, mas só precisava me ouvir de verdade. E ela está longe de ser um caso isolado. Estudos da Escola de Medicina de Yale mostraram que até 75% das internações geriátricas por confusão mental, queda súbita ou letargia, estão associadas a estados leves de desidratação. E o mais impressionante, a maior parte dessas pessoas acreditava estar bem hidratada. A água é talvez o remédio mais barato, acessível e poderoso contra o envelhecimento precoce, mas continua sendo ignorada. E existe um motivo invisível por trás disso. Culturalmente, fomos ensinados a valorizar aquilo que é caro, difícil ou raro. Mas o corpo humano não precisa de milagres caros. Precisa de consistência, de um gole de cada vez, de consciência no gesto de beber, porque cada célula sua sente e reage e agradece. Mas existe um tipo de água que está sendo estudado por cientistas japoneses e suíços há mais de 15 anos e que pode ter um impacto ainda mais profundo no processo de envelhecimento saudável. Você provavelmente já ouviu a expressão: somos feitos de água. Mas o que talvez nunca te contaram é que nem toda água é igual e nem toda água que você bebe de fato entra nas suas células. Beber é uma coisa, hidratar profundamente é outra. E essa diferença está mudando a maneira como o envelhecimento está sendo estudado nas melhores universidades do mundo. Cientistas do Japão, Suíça e Alemanha vêm pesquisando há mais de 15 anos um conceito chamado água estruturada, ou Structured Water em inglês. Esse tipo de água, segundo os estudos, apresenta uma organização molecular hexagonal que facilita a entrada da água nas células e melhora processos como regeneração celular, eliminação de toxinas e até equilíbrio emocional. Antes que você pense em modismos ou teorias esotéricas, saiba: o corpo humano produz água estruturada naturalmente dentro das mitocôndrias a cada reação metabólica. O problema é que esse processo desacelera com a idade, especialmente após os 60 anos. O resultado? Mesmo bebendo o volume ideal de água, o corpo pode continuar desidratado se a qualidade dessa água não for suficiente para penetrar profundamente. E é por isso que a forma como você consome a água faz toda a diferença. Estudos clínicos mostram que água com temperatura corporal, morna, é mais absorvível do que a gelada. Além disso, adicionar uma pitada de sal do Himalaia ou um pouquinho de limão espremido em jejum pode ativar os sensores de absorção intestinal e aumentar a biodisponibilidade. Isso não transforma a água em mágica, mas a aproxima daquilo que o seu corpo reconhece como funcional. Outro fator poderoso e negligenciado é a água noturna. Durante o sono, o corpo entra em processos de reparo profundo. Tecido cerebral, fígado, rins, pele. Tudo passa por uma espécie de faxina biológica. Mas sem água suficiente disponível no sistema, esse trabalho é lento, falho e acumulativo. É por isso que muitos idosos acordam já cansados, com olhos secos e mente nebulosa. Não é só o sono, é o corpo desidratado tentando funcionar sem ferramentas. Especialistas da Harvard Medical School recomendam um simples gesto que tem mudado a qualidade de vida de milhares de idosos: beber um copo pequeno de água morna 30 minutos antes de dormir. Não é o suficiente para interromper o sono com idas ao banheiro, mas é o bastante para garantir que o corpo inicie sua faxina noturna com recursos mínimos. E mais, não espere sentir sede para beber. Sede no idoso é um sintoma tardio. Quando você sente sede, seu corpo já está em desequilíbrio. A sede deve ser prevista, não seguida. Pequenas doses de água, de forma programada, como se fossem refeições líquidas, são a chave. Outro truque prático:
Use copos e garrafas visíveis. Coloque uma garrafinha ao lado da cama, um copo na pia do banheiro, outro perto da TV. Transforme o ambiente em um lembrete visual para o corpo. Ele aprende por repetição e responde com gratidão. Lembre-se, hidratar-se não é sobre matar a sede, é sobre manter a vida. É sobre proteger o cérebro do encolhimento que vem com a idade. Sobre lubrificar as articulações que sustentam seus passos. Sobre manter o sangue fluido, o intestino funcionando, o humor estável, a pressão sob controle. E quando falamos de longevidade real, aquela que vem com lucidez, leveza e liberdade, a água aparece como um dos fatores mais baratos, disponíveis e negligenciados do mundo moderno. Mas como implementar esse hábito de forma realista, prazerosa e contínua? E como reverter anos de desidratação silenciosa com pequenas mudanças diárias? Você já entendeu que a água é essencial, que o corpo precisa dela mais do que sentimos. Mas saber disso não muda a rotina. O que muda é transformar o conhecimento em ação simples, que se repete dia após dia, até virar parte do corpo. Por isso, agora você vai conhecer uma rotina prática de hidratação diária, pensada especialmente para quem já passou dos 60, mas quer viver os próximos 30 anos com vitalidade, memória forte e leveza no corpo. Vamos começar pelo momento mais crítico do dia, o despertar. Ao acordar, seu corpo passou de 6 a 8 horas sem água, os rins estão mais concentrados, o cérebro desidratado e o sangue mais denso. É o momento ideal para o primeiro gesto de longevidade do dia. Hábito 1. Água da manhã. Tenha uma garrafinha ou copo de vidro ao lado da cama. Antes mesmo de escovar os dentes, beba entre 200 e 300 ml de água morna com uma gota de limão ou uma pitada de sal do Himalaia. Isso estimula o fígado, regula o intestino e ativa o metabolismo. Clara, a mesma mulher do primeiro bloco, diz que esse único hábito melhorou seu humor nas primeiras 2 horas da manhã. Antes, eu acordava irritada sem saber por quê. Hábito 2. Entre o café e o almoço. Nesse período, o cérebro começa a demandar energia, foco e coordenação. Idealmente, mais 300 ml divididos em 2 copos. Aqui, você pode usar estratégias visuais, uma caneca bonita na mesa de trabalho, um alarme no celular, ou até usar o momento de regar plantas como gatilho para beber água junto. O segredo está em conectar a água com algo que você já faz. Hábito 3. Antes das refeições, beba um copo pequeno de água 20 a 30 minutos antes de almoçar. Isso prepara o sistema digestivo, protege a mucosa do estômago e evita a diluição excessiva dos sucos gástricos durante a refeição. Não exagere na quantidade durante a comida. Foque no antes. Hábito 4. Meio da tarde. Entre 15 horas e 17 horas é o momento em que o corpo tende a cair de energia. Muitos idosos relatam sonolência, dificuldade de concentração e vontade de beliscar algo doce. A hidratação correta aqui pode fazer diferença. Um copo de 250 ml de água com gotas de hortelã natural ou uma rodela de pepino pode refrescar, hidratar e ajudar a manter a glicemia mais estável. Hábito 5. Início da noite. Beba um copo cerca de 1 hora após o jantar. Isso ajuda na digestão, no trânsito intestinal e evita a retenção de líquidos. Evite grandes volumes de água muito tarde para não afetar o sono com idas frequentes ao banheiro. Hábito 6. O copo da restauração. 30 minutos antes de dormir, como já dissemos, um copo pequeno, 100 a 150 ml, de água morna, sem gelo, é suficiente para ativar o sistema linfático e proteger o coração durante o sono. Alguns médicos chamam isso de o copo da faxina celular. Agora, imagine aplicar esses 6 pequenos copos ao longo do dia. Estamos falando de cerca de 1,5 litro de água, distribuído de forma que o corpo absorva, use e agradeça. E mais do que isso, estamos falando de reconstruir a relação com a água como um ritual de autocuidado, não como obrigação. Para quem sente dificuldade de lembrar, uma dica poderosa é usar cores diferentes de copos ou garrafas em lugares estratégicos da casa. Azul na sala, verde na cozinha, transparente no quarto.
A repetição visual ativa a memória e torna o gesto automático. Outro segredo simples? Crie nomes simbólicos para seus copos. O copo da manhã pode ser o da clareza, o da tarde, o da leveza. Parece bobo, mas o cérebro associa mais facilmente rituais com identidade emocional. E tudo que tem emoção vira hábito. E se você já toma remédios diários, aproveite esse momento para conectar os dois gestos. Enquanto cuida do corpo com medicamentos, ofereça o suporte natural com a água. Um completa o outro. Essas pequenas mudanças são mais do que práticas. Elas são atos silenciosos de proteção. Porque a verdade é que o corpo não quer viver mais. Ele quer viver melhor. E para isso, a água é a primeira chave. Mas existe um fator silencioso que pode estar sabotando todo esse esforço. O tipo de copo, garrafa ou até o filtro que você usa. Você pode seguir todos os hábitos certos. Beber nos horários ideais, manter a quantidade adequada, até transformar o ato de se hidratar em um ritual diário de autocuidado. Mas, se a qualidade da água que você consome estiver comprometida, o esforço pode se transformar em frustração silenciosa e, pior ainda, em riscos invisíveis à sua saúde. O que poucos falam é que a água que chega na torneira da maioria das casas não é neutra. Ela carrega vestígios de cloro, metais pesados como chumbo e alumínio, além de micropartículas de plástico e flúor em excesso. Todos esses elementos, com o tempo, podem afetar o funcionamento dos rins, do fígado, da tireoide e acelerar processos de inflamação celular silenciosa, a mesma que está na base do envelhecimento precoce. Estudos do Environmental Working Group mostraram que, mesmo em sistemas de abastecimento dentro dos padrões legais, a presença contínua de substâncias químicas que, acumuladas ao longo dos anos, impactam diretamente na saúde de quem já tem o metabolismo mais lento, como acontece após os 60 anos. E mais, segundo a Universidade de Exeter, no Reino Unido, o consumo crônico de água armazenada em garrafas plásticas reutilizadas, principalmente aquelas expostas ao calor ou ao sol, pode liberar substâncias conhecidas como disruptores endócrinos. Elas interferem nos hormônios, especialmente em mulheres na pós-menopausa e homens acima dos 50, aumentando o risco de desequilíbrios na tireoide, na testosterona e até nos níveis de serotonina. Por isso, o primeiro passo é revisar onde e como você armazena sua água. Evite garrafas plásticas reaproveitadas, principalmente as mais finas ou antigas. Prefira recipientes de vidro, cerâmica ou inox, materiais que não reagem com o líquido e mantêm a integridade da água. Se possível, mantenha a água em locais arejados, longe do sol direto, e sempre lave os recipientes com cuidado, evitando sabões agressivos que deixam resíduos. E quanto aos filtros? Aqui vem uma verdade incômoda. Filtros de barro ainda são, em muitos casos, os mais eficazes para reter impurezas e equilibrar o pH da água. Estudos da Fiocruz e da UFRJ indicam que os filtros de cerâmica com vela tripla são capazes de reduzir até 99% das bactérias e partículas sólidas, mantendo minerais essenciais e evitando resíduos químicos. Já os filtros de galão ou modelos acoplados à torneira podem ser práticos, mas nem sempre garantem remoção de metais pesados e agrotóxicos solúveis. Por isso, se possível, busque modelos que utilizam carvão ativado, plasmembranas de ultrafiltração. Outro ponto crítico: o cloro. Embora seja necessário para a desinfecção da água, o excesso de cloro prejudica a microbiota intestinal, especialmente em pessoas idosas que já têm o trato digestivo mais sensível. Um intestino desequilibrado afeta a absorção de nutrientes, o humor e até o sistema imunológico. Você pode neutralizar parte do cloro deixando a água descansar por algumas horas em recipiente de vidro aberto ou adicionando rodelas de limão, que naturalmente ajudam na oxidação e purificação. Outra alternativa é investir em um filtro de carvão ativado específico para chuveiro. Sim, o cloro inalado no banho também entra no corpo e impacta sua saúde. A água não é apenas um veículo de hidratação. Ela é um sistema de transporte e defesa.
E como tal, deve estar o mais limpa possível para servir ao propósito de manter sua vida em movimento, lúcida e leve. A verdade é que muitos dos desconfortos aceitos como parte da idade, como inchaços, esquecimento, irritabilidade, tontura leve, estão relacionados não apenas à falta de água, mas à qualidade da água ingerida diariamente. E quando isso muda, tudo muda junto. Curta, compartilhe com alguém que você ama e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos sobre vitalidade, saúde e bem-estar na melhor idade.